Fala galera, Henrique aqui, bem-vindos aí todos vocês a mais uma aula aqui na Rick and Roll English Academy. Na aula de hoje, tá, a gente vai fazer uma revisão geral, tá, das últimas semanas aí de aulas que nós vimos lá no grupo do Telegram, tá? Então lá a gente viu bastante coisa de formação de frase, né? Como formar bastante frase em inglês, como colocar corretamente vários pronomes numa mesma frase, né? Como colocar mais de um verbo na mesma frase, como usar adjetivos possessivos, né? Para expressar coisas, para expressar propriedade, posse de coisas. Então, várias coisas legais que, cara, é fundamental vocês dominarem para vocês serem fluentes, tá? Isso aqui é básico, é base, né? Para você crescer aí, para você incrementar com mais vocabulários e mais estruturas, tá? Uma coisa que tem que ficar muito bem clara nesse começo, que é essa matéria, tá legal? Então, pessoal, como é que vai funcionar essa revisão, tá? Esse aulão. Primeiro de tudo, é bastante conteúdo, tá? É conteúdo denso, isso aqui é aula mesmo, tá? Então eu dividi aqui estrategicamente em duas partes, tá? Em duas aulas. Na aula de hoje aqui eu vou passar para vocês dois conceitos, tá? Eu vou colocar lá logo mais aqui qual que vai ser exatamente o cronograma, tá? De hoje. E na aula de daqui a 2 dias, tá bom? Na quinta-feira, eu vou postar aqui para vocês os últimos 3 conceitos, tá? Eu deixei separado para ficar bem didático e porque eu preciso que vocês tenham tempo de estudar, tá? Entre uma aula e outra, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, venham comigo, desliguem aí os celulares, coloquem no modo avião. Vamos prestar atenção agora, porque isso aqui é conteúdo top, é conteúdo que, cara, vocês demorariam meses para aprender. Olha isso aqui que eu tô falando, esse conteúdo dessas 2 aulas, vocês levariam meses para aprender num curso de inglês tradicional, tá? Então aqui estão aprendendo de graça em 2 aulas rápidas, beleza? Vem comigo, vamos começar. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui então nossa aula, tá? O que a gente vai ver hoje, tá? Hoje eu separei para vocês 2 temas aqui, o que eu tô chamando de parte 1 da aula, tá? A gente vai ver o quê? Uma revisão aí, uma recapitulação de como conjugar qualquer verbo em inglês, tá legal? E como você coloca mais um verbo numa mesma frase, tá? Eu vejo aí pelos homeworks aí que eu tenho recebido dezenas, centenas na verdade de homeworks nas últimas semanas, e eu vejo que tem muita gente, até alunos mais avançados, que comem bola aqui nessa questão de colocar mais de um verbo na frase, tá? Tem um pouquinho de dificuldade. Então isso aqui é bem importante, tá? Vamos prestar bastante atenção nesses conceitos, porque essa aula aqui, ela é base para a próxima aula. E na próxima aula a gente vai ver o quê? Vamos ver aqui como colocar os pronomes objetos aqui nessas frases, tá legal? E como colocar mais de um pronome objeto, né? Como colocar um, depois como colocar 2, né? Tem muita gente que se bate com isso aqui e que fica um pouco perdido. E, cara, eu vou explicar para vocês e eu tenho certeza que vocês aprendendo, prestando atenção, fazendo os exercícios e gastando energia aqui com essa aula, vocês vão eliminar esse problema da vida de vocês, tá? Vão aprender de uma vez por todas a montar esses tipos de frases, tá legal? E por fim, aqui na parte 2, que a gente vai ver daqui a 2 dias, como colocar os adjetivos possessivos também nessas estruturas, tá bom? Uma coisa super bacana aí que a gente aprendeu nas últimas semanas lá no Telegram e hoje vocês vão, enfim, começar aí esse processo de revisão, de recapitulação completa, tá legal? Então vamos lá, pessoal, começando aqui a matéria, como conjugar qualquer verbo em inglês, tá? Lembrando que isso aqui eu tô falando do presente, tá? Estamos aqui ainda nos primeiros passos, tá? Como conjugar verbos no presente. Lembrem-se, galera, é uma conjugação muito fácil, muito simples, tá? No inglês, você vai ter apenas 2 formas de conjugar verbos no presente, tá bom? Uma que é a principal ali, que eu tô colocando de a, tá? Que você simplesmente vai colocar o verbo, tá? Então, no infinitivo, tá? No inglês, você sempre vai ter, por exemplo, o to mais o verbo, to work, certo? Qual que é a conjugação principal? Work. I work, you work, we work, tá? They work. Então, para esses 4 elementos aqui, para esses 4 pronomes e sujeitos, I, you, we e they, você só vai repetir o verbo, qualquer verbo, tá legal? E você tem uma segunda conjugação, que eu tô chamando aí de B, que é uma conjugação onde você coloca o verbo mais um S no final. Para quais sujeitos? Pro he, pro she e pro it, tá? Esses 3 caras aí,
o he, o she e o it, que é ele, ela e coisas, ou sujeito oculto, né? Eles sempre têm um tratamento diferenciado, tá bom? Eles têm aí essas conjugações diferenciadas, quando você usa o auxiliar é o does, não é o do. Não é assunto para essa aula, mas fica aqui esse primeiro contato aí sobre esse tema, tá legal? Muito bem, vamos lá então, pessoal. Quais são os subjects no inglês, tá? Quem são os sujeitos do inglês? Os caras que fazem, que realizam as ações. A gente tem esse grupo aqui, ó. I, eu, né? You, você ou vocês, tá? He, ele, she, ela, it, ele ou ela de coisas, né? De bichos, de animais, de coisas que não têm vida ou que tenham vida, ou sujeitos ocultos, tá? A gente vai ver alguns exemplos mais pra frente. We é nós e they é eles ou elas, tá bom? Vamos então aqui conjugar alguns verbos seguindo essa regra que eu acabei de passar para vocês, tá? Deixa eu só repetir o verbo por sujeitos que estão ali em azul, I, you, we e they, e colocar o verbo mais S ali para os caras do meio ali, o he, she e o it. Tá, então, por exemplo, aí vamos começar com o verbo to sing, tá? Que é um verbo cantar em inglês. Como é que ficaria ali, ó? I sing, you sing, we sing e they sing. Só repete o verbo para esses caras, tá bom? E para os caras do meio ali, sings, né? He sings, she sings e it sings. Beleza? Mais um exemplo ali, ó, com o verbo to work, tá bom? Como é que ficaria ali? Mesma coisa, é to work, né? Então, para conjugar, I work, you work, he works, she works, it works. Põe um S para esses três. Volta pro normal para we work e they work. Tá legal? Um rápido asterisco aqui, um rápido parênteses, tá? Dependendo do verbo, pode ser que você tenha que colocar um ES no final, ou até mesmo um IES no final, tá bom? Dependendo aí de como terminar o verbo, tem algumas regras específicas para esses casos. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Não vou entrar nesse mérito, porque não é o objetivo, tá? Não quero que vocês fiquem aqui decorando esse tipo de regra, até porque no inglês falado, né, para falar é o mesmo som. É a mesma coisa. Porém, como tudo na vida, né, como acontece muitas vezes no inglês, tem algumas exceções a essa regra, tá? Eu vou passar aqui para vocês as exceções, porque é importante, tá? E quais são elas aqui, ó? Exceções. Primeiro de tudo, galera, verbo to be é uma exceção, como eu costumo falar, ele é um revoltado. Ele tem sua conjugação própria, tá? Que é muito fácil também, mas não é tema aqui nesse momento, tá? Eu vou colocar aqui uma breve olhada aqui no verbo to be, como é que fica, mas a gente vai ver ele com calma depois em aulas específicas de verbo to be, tá? Mas como é que fica o verbo to be? Você vai ter três conjugações, tá? Que são quais? I am, tá? Então pro I, você vai sempre colocar o am, tá? E você vai ter outras duas, que é o are e o is. Então, you are, we are e they are, tá? E he, she e it, esse grupinho sempre anda junto, né? Eles ficam com o is, tá bom? Is, certo? Próxima exceção, o verbo to have, tá? É uma exceção bem simples, não existe haves, então o to have é uma exceção que você não coloca simplesmente o S no final, mas você tira o V do final e troca pelo S, então fica has, tá? Então, I have, you have, he has, she has, it has, we have e they have. Tá legal? E por fim aqui a última exceção são verbos modais de um modo geral, tá? Esses caras todos têm uma regra própria que é até mais fácil de entender e de decorar, tá? Por quê? Porque eles sempre se repetem apenas, não tem conjugações diferentes, tá? Quais são os verbos modais? Coloquei aqui alguns exemplos, não? Então, por exemplo, would, could, should, can, might, may, must, enfim, são esses caras, tá legal? Que são conjugados aí de que forma? Para esses caras, e aqui eu trago o exemplo do would, tá? Especificamente, porque foi um que a gente viu aqui no Telegram, tá? A gente viu bastante o verbo would like, né? Que é gostaria. O que é o would? O would, sozinho, ele dá o efeito, em qualquer verbo que seguir após ele, de ficar no padrão ia. Então, eu gostaria, eu falaria, eu iria, eu precisaria, eu teria, eu seria, tá? Então, would mais verbo dá esse efeito, certo? Então, por exemplo, o verbo to like, né? Gostar. I like, eu gosto. She likes, ela gosta. Agora, se você colocar would like, fica eu gostaria, certo? I would like, eu gostaria. Ou simplesmente I'd like. She would like,
ela gostaria, ou she'd like. Caramba, mas quer dizer que I would e she would, pro would você não coloca o S quando for o she, né? Então she would's, não ficaria assim? Não, não ficaria assim, e é justamente por isso que eles são fáceis. Veja, galera, o would se repete aí para todos os sujeitos, tá? Então todos eles são falados e conjugados da mesma forma. Sujeito mais would mais verbo, tá legal? Então, por exemplo ali, ó, verbo to like novamente. I would like, you would like, he would like, she would like, e assim por diante, tá? Qualquer verbo é igual. Verbo to want, de querer. Eu queria, né? Você queria. I would want. He would want. You would want. She would want. They would want, tá? Make, I would make. They would make. We would make. He would make, tá? Entenderam o ponto aqui, o padrão, certo? Então, o would e qualquer outro verbo modal também, tá? A conjugação é igual para todos os sujeitos. Beleza? Então, vamos trazer aqui alguns exemplos, tá legal? Tanto aí da regra quanto das exceções, tá? Chamando aqui o would de uma exceção. Vamos lá. O que é a regra novamente, tá? I, you, we e they, você vai colocar o verbo apenas, tá? Apenas o verbo. E para he, she e it, você vai colocar o verbo mais o s, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Peter and Sarah need, tá? Por que Peter and Sarah need? Porque é they, né? Eles. Pedro e Sarah, Peter and Sarah, são duas pessoas. They need. Portanto, Peter and Sarah need, né? Eles precisam. They want. Eles querem, né? Verbo to want. She likes. Aqui veja, né? Entrou para a regra do S, né? Por quê? Porque é she. Então, ela gosta. She likes. Bota o S no final, certo? O que a gente tem aqui de exceção? Ó? Vamos ver aqui uma exceção com o verbo to have. Como é que ficaria, tá? I have, certo? Beleza? I have. Regra geral, né? Portanto, no entanto, o have é a exceção no sentido de que não é haves, mas é has, certo? Então, Mônica, que é um sujeito she, ficaria Mônica has, tá? Mônica has. E mais um ali, Phil and I, então Phil e eu have, porque é o que? Nós, né? Phil e eu somos nós, we. E we, você conjuga o verbo direto, sem o S. Tá legal? Então aqui alguns exemplos do verbo to have, e aqui eu quero trazer aqui exemplos também com o verbo modal, com o would like, porque a gente viu isso bastante, e teve homeworks aí de would like, certo? Então tá aqui a recapitulação de would like, que é o quê? Sujeito mais would like mais verbo, tá? Bem fácil. Então, I would like, eu gostaria, Monica would like, igual, she would like, ela gostaria. Phil and I would like, né? Phil e eu, nós gostaríamos, tá? Então, eu, ela, nós, sempre would like, né? Would mais verbo, tá legal? Pessoal, talvez fique meio redundante aqui as explicações, mas o objetivo é que fique claro, tá? Pensa que tem muita gente que tá começando aí agora e tem dúvida, né? Tem dificuldade aí pra entender esse monte de coisa, tá? Que parece complicado no começo. Beleza, galera? Então, ó, seguinte, ó. Gravem uma coisa aqui, tá? Na cabeça de vocês aqui, ó. Essa estrutura que eu acabei de passar, de você colocar sujeito, tá? Mais verbo, certo? Para regra geral, você vai colocar sujeito mais verbo sempre. Pro he, pro she, pro it. Sujeito mais verbo com S, tá? Pro verbo to have, né? Você vai usar o has, certo? E para verbos modais como o would, tá? Would like ou would qualquer outro verbo, é sempre igual, tá legal? Esse grupo aqui de estruturas eu vou chamar aqui de Step 1, legal? Então isso aqui é o Step 1, é o sujeito mais o verbo simplesmente, beleza? Lá na frente vocês vão entender por que é importante gravar o que é o Step 1, tá? Então, se possível, aí, anotem num papel, façam uma anotação aí no computador, no celular de vocês, que Step 1, tá? É isso, tá? São estruturas de sujeito mais conjugação de verbo, tá legal? Então, pessoal, bora partir aqui para a segunda parte aqui dessa aula, que é acrescentando mais um verbo nessa estrutura, tá bom? E vamos lá, por que é fácil você saber isso, tá? E eu quero que vocês aprendam isso aqui de uma vez por todas para não esquecer mais, tá? O que vocês vão fazer aqui na hora de acrescentar mais um verbo? Pessoal, você vai pegar o Step 1, tá? Que é esse cara que a gente acabou de definir o que é,
certo? Independente se você está usando would like, ou o have, ou want, ou qual que é o sujeito que você está usando, tá legal? Vai pegar o step 1 e você vai acrescentar o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo exato. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo com o to. Então é to work, to visit, to stay, certo? Então como é que ficaria isso aqui, ó? Por exemplo, ó, I want, ali é o nosso step 1, certo? Sujeito mais verbo, I want. Tá bom, e para acrescentar um segundo verbo nessa estrutura? Para eu falar assim, ó, eu quero ir. São dois verbos, né? Eu quero ir. Como é que ficaria segundo essa regra que eu tô colocando aqui, ó? Step 1 mais verbo no infinitivo. Qual que é o infinitivo de... Qual que é o verbo ir em inglês? Como é que fala, né? O infinitivo é to go, certo? Ir. Então, I want to go. Acabou. É isso. I want to go. Step 1 mais verbo no infinitivo. Mais um exemplo, ó. Ela gosta de visitar. Então, step 1 é o quê? She likes, certo? She likes. E agora para colocar de visitar. She likes to visit. She likes to visit. Coloca o verbo visitar no infinitivo, tá? E essa regra aí vai valer para qualquer verbo, pessoal. Qualquer verbo que vocês queiram usar, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Robert precisa comer. Robert needs, seria o nosso step 1, né? Robert, he needs. Como que fala comer em inglês? To eat. Robert needs to eat. Beleza, tranquilo. Mais um aqui, ó. Phil and I would like. Ó, aqui eu coloquei would like, então eu vou dar uma pausa aqui pra vocês pensarem. Phil e eu gostaríamos, o quê? De conversar. Dois verbos, né? Gostaríamos de conversar. Como é que é Phil e eu gostaríamos? Step 1. Phil and I would like. Beleza. E agora, complementando, bota o verbo no infinitivo, de conversar. Como é que é conversar? To talk, certo? Então, Phil and I would like to talk. Acabou. Bem simples. Próximo. Ela gostaria de ligar. She would like, step 1, to call, infinitivo. She would like to call. Ela gostaria de ligar. Mais um ali para terminar. Esse aqui eu trouxe o sujeito it, tá? De propósito aí para você ter um exemplo também com ele, porque ele é bastante usado. Tem que acontecer hoje. It has seria o nosso step 1, né? It mais verbo have, né? He, she, it. It has. Então tem que acontecer, seria o segundo verbo. It has to happen. O verbo acontecer em inglês é to happen, tá? E aqui eu coloquei um today, né, pra encerrar a frase. Então, it has to happen today. Tem que acontecer hoje. Lembra, o it, ele não é só pra bicho, ele é sujeito oculto, tá? Então você não falaria em inglês has to happen today. Needs to be done. Needs to be nice. Não, sempre o it na frente dessas frases que estão sem sujeito ou com um sujeito oculto, tá? Então aqui um exemplo claro. It has to happen today. Tem que acontecer hoje. Beleza? Então, pessoal, esse padrão de step 1 mais frase, mais verbo no infinitivo, certo? Eu quero que vocês lembrem que isso aqui é o step 2, tá bom? Step 2 é o quê? É o step 1, que é a conjugação do sujeito mais o verbo, mais um segundo verbo no infinitivo. Isso aqui virou o nosso step 2, tá legal? Para fixar aqui o conceito, ó, vamos ver mais algumas frases aqui, mais alguns exemplos. Então, ó, eles tentam ser, dois verbos, né? They try, step 1, to be. Step 2, they try to be, verbo to be no infinitivo. Próximo lá. Minha mãe e eu queremos comprar, dois verbos, a gente quer comprar. My mom and I want, step 1, né? We, my mom and I want to buy, comprar. My mom and I want to buy. We want to buy. Beleza? Próximo exemplo. Precisa ser. It needs to be. Um de novo aqui com o sujeito it, tá? Precisa ser. Dois verbos. Precisa ser o quê? Cara, aí depende da frase que vem depois. Depende do que vem depois na construção dessa frase. Pode ser qualquer coisa. Precisa ser bom. It needs to be good. Precisa ser feito. It needs to be done. Precisa ser hoje. It needs to be today. Whatever, guys. O ponto aqui, ó, é entendam essa estrutura, tá? It needs, step 1, né? Conjugação do it mais o needs, mais o verbo to be no infinitivo precisa ser it needs to be. Próxima frase, ó.
ele gostaria de estar aqui. Aqui é uma frase com o would like, tá? Que contraído fica he would like, né? Contraído ficaria he'd. He'd like. He'd like o quê? To be. Ele gostaria de estar. He'd like to be here, aqui. Tá legal? Verbo to be, lembrando aí, é ser ou estar, tá bom? Serve para as duas situações e dependendo do contexto aí que você vai saber qual que está sendo usado. Próximo aqui, ó, nós queremos estar seguros. We want, step 1, né? To be. Step 2, we want to be safe, seguros, tá? We want to be safe. Nós queremos estar seguros, certo? E por fim lá, última frase e uma frase super pertinente aí ao contexto que nós estamos vivendo. You need to stay home. Guys, you need to stay home, tá? You need, step 1, né? You mais need. Você precisa acrescentar o verbo ficar nessa estrutura, você coloca o to stay. You need to stay home, tá? Aqui uma curiosidade, home serve tanto para você falar direto assim, you need to stay home, sem usar a preposição ali at, né? Você também poderia falar you need to stay at home, estaria completamente certo também, estaria perfeito. Ou você pode falar também direto you need to stay home, tá legal? Muito bem, gente, isso aqui, tá, é a aula de hoje, tá? Eu quis fazer uma pausa aqui, parar estrategicamente, para que isso aqui esteja muito claro, galera. Por quê? Porque na aula de depois de amanhã, de quinta-feira, tá? A gente vai pegar essa estrutura e a gente vai colocar outros pronomes dentro dessa estrutura, tá? No meio dessa estrutura. Mais de um pronome, certo? Pronomes objetos, tal. E você vai ter aí uma diferencinha, né? Vai mudar aqui a ordem das coisas. Então, isso aqui tem que estar bem claro para vocês, essa base, tá legal? Quero que vocês tirem aí um dia aí para estudar, pelo menos 1, 2 dias, tá? E que vocês façam aí o homework para fixar mais esse conceito, tá legal? Qual que é o homework? O homework é esse aqui, ó. Eu tô trazendo aqui um vocabulário, tá? De alguns verbos úteis aí que vocês vão usar para fazer essa tarefa. E basicamente eu quero que vocês passem para o inglês essas frases aqui de baixo, tá? Que são as frases que a gente viu hoje aí, que você tem condição de fazer com base nessa aula, tá legal? Então, Pedro quer viajar, Ingrid e Roberta têm que ir. Vejam que são todas frases com 2 verbos, tá? Ingrid e Roberta têm que ir, nós queremos apostar, Matheus gosta de viajar e precisa funcionar, tá legal? Com base no que a gente viu, vocês têm condição de montar aí todas essas estruturas, tá legal? Apesar de parecer muito simples, eu vejo muita gente errando isso aqui, tá? Então, galera, é isso, tá? Prestem bastante atenção aí na montagem dessas frases, tá? Qualquer dúvida, me chamem aqui. E como sempre, vocês vão mandar o homework, tá? Para o e-mail rickandroll.english@gmail.com. Tá legal? Então, a gente vai ter 2 homeworks essa semana. Um hoje na terça-feira, outro na quinta-feira. Vocês podem mandar os 2 juntos na quinta para mim. Podem mandar aí de forma separada, ficar a critério de vocês. Mais informações sobre isso lá no grupo do Telegram, tá? Eu vou passar. Mas é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Essa foi a primeira parte dessa revisão. Foi a parte mais light, né? Uma parte mais de recapitulação mesmo de conceitos bem básicos, tá bom? Recomendo que vocês façam o homework e que vocês estejam todos aqui na aula de quinta, que essa sim vai ser um pouquinho mais, né? Um nível um pouquinho mais acima, mais difícil, mas ainda assim muito fácil, muito tranquilo. Tenho certeza que vocês vão todos aprender isso aqui de uma vez por todas, tá legal? Se isso aqui, galera, tiver difícil, ou se você ainda tiver dúvida, quiser ver mais material, veja o meu mini curso. Recomendo, é um curso gratuito aí de 4 aulas, onde eu vejo isso aqui com mais detalhe, com mais exemplos. Coloco as frases também no interrogativo, no negativo, enfim, tem bastante coisa lá, bastante material pra você. Eu vou colocar o link para esse mini curso aqui, tá? Ele vai aparecer aqui em algum lugar da tela aqui pra vocês, tá bom? É isso, pessoal, espero que tenham gostado, que tenham aprendido aí e recapitulado conceitos importantes, tá? É isso aí, eu vejo vocês na próxima aula, fiquem com Deus, and I'll see you next time.